Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Eu e minha esposa, Graça, somos responsáveis por esse ministério que prepara, treina e envia pessoas para a Ásia, né? Chinês, japonês, coreano e outros, e também para Israel. Então, seja bem-vindo, e todos que já nos acompanham, vocês são bênção. Para quem não sabe, nós temos então no YouTube, Raul Nogueira Canal, e tudo que nós colocamos, seja nas quartas ou nas sextas, e aqui no podcast, nós colocamos lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Entra, se inscreve se você não é inscrito, dá o ok, né? Tudo aquilo que o pessoal anda falando, joinha, e entre diretamente no playlist. Nós temos lá mais de 400 mensagens, e aí você pode buscar, a tua dúvida deve estar ali. E se você realmente quer aprender, nós temos uma série muito boa ali, são desde escatologia, né? E estamos fazendo escatologia em Daniel, por exemplo. E hoje nós vamos iniciar exatamente Efésios, né? O livro de Efésios. E é um livro muito forte, né? Nós terminamos 1 João, foi uma bênção. Eu creio que muitas pessoas que assistiram ficaram impactadas. Aquelas que tinham dúvidas a respeito de Jesus, eu creio que não estão mais. Aí só falta tomar decisão, né? Tem muitas pessoas que ouvem, oh, puxa vida, mas não tomam decisão. Infelizmente, continuam iguais. Mas, aqueles que ouviram e tomaram decisão, vocês agora fazem parte da família, tá bem? E toda quarta-feira, às 18h30, nós temos sempre um tema avulso. Já na sexta, nós estamos dando continuidade à série Escatologia em Daniel. Nós fizemos o capítulo 11, que foi realmente muito interessante. As pessoas que chegaram a assistir acharam bem interessante, por quê? Porque o capítulo 11, se o capítulo, vamos dizer assim, o capítulo 9 foi o capítulo mais importante de Daniel, porque falava das 70 semanas de Daniel, o capítulo 11 é o mais detalhado. O Senhor entra em minúcias absurdas. Imagina, Daniel está na Babilônia, na época de Ciro, já com 80 e tantos anos de idade, e Deus então está dando a quarta e última revelação para ele. Ele começa a falar a respeito principalmente a mudança de governo entre os medo-persas e depois os gregos que entram, né? Depois, com a morte de Alexandre o Grande, se divide em 4 generais. Tudo isso previsto muitos e muitos anos antes de acontecer. E aí ele começa a contar a história e fala dos 4 generais, 2 é que se destacam, né? E desses 2, um está governando a Síria, o outro o Egito. E o sul e o norte estão sempre em briga, né? Então, os Seleustas e os Ptolomeus estão sempre em briga, depois se juntam. Há casamentos, né, políticos, enfim. Agora, todos os detalhes que estão ali e que depois aconteceu literalmente na história, é algo assim absurdo, porque Deus chega a ponto de falar exatamente sobre esse aspecto. Casamentos políticos, quem invadiu aonde, quem, sabe? Como é que pode? É lógico, é Deus. Deus revelou para Daniel. E mais, ele fala sobre Antíoco Epifânio, porque nós lemos, tanto no capítulo 7 quanto no 8, de 2 pequenos chifres. O do capítulo 7 não é o do capítulo 8. Do capítulo 7 está falando exatamente do anticristo, que vai vir ainda, não é? Mas no 8 está falando exatamente desse Antíoco Epifânio, que é grego e que foi um tipo do anticristo, a ponto dele fazer um sacrifício lá numa porca, né? Dentro do templo, não é? Agora, quando ele termina de falar sobre isso, também em detalhes fantásticos,
Aí ele entra falando do anticristo. E eu estava comentando, inclusive, com uma pessoa que está aqui conosco hoje, nos visitando, que se tudo que ele falou a respeito das brigas e governos e reinos e casamentos, etc., se cumpriu literalmente. Depois ele fala sobre o Antíoco Epifânio, se cumpriu literalmente. Ora, se tudo isso se cumpriu, será que quando ele entra falando do anticristo, não vai ser literal, vai ser alegórico? Então, a gente fica pensando como pessoas podem fazer ginástica bíblica, tá bem? Bem, nós vamos começar, nós vamos estar agora apresentando aqueles que estão conosco e quero dar um bom dia a esse moço que está aqui conosco. Seja presente. Bom dia, meu nome é Henrique, estou aqui para ter o prazer de compartilhar com o pastor Raul esse estudo sobre Efésios que se inicia hoje e realmente temos muito a estar aprendendo com o irmão e que Deus abençoe e que Deus dirija essa nossa... O que você faz na vida? Eu trabalho com marcenaria. Marcenaria. E onde fica isso? São Paulo. São Paulo. Zona norte de São Paulo. Eu sei, você é um ótimo marceneiro. A gente sabe disso. Se alguém quiser precisar do teu trabalho, você tem um telefone para passar para eles? Ah, sim. 11 97375 3125. Muito bom. WhatsApp. Então, se vocês querem realmente um excelente marceneiro, está aqui na minha frente. Amém? Amém. Obrigado. E você, jovem? Olá. Bom dia. Bom dia. Estamos animados aí com esse novo estudo aí de Efésios, um capítulo, quer dizer, um livro muito importante para nós, né? E você, como é que estão as coisas? Tudo bem, a gente está continuando fazendo os mesmos trabalhos, né? Essa empresa aí que a gente está trabalhando, nessa primeira semana que a gente está trabalhando com ele, já recebeu pessoas interessadas no trabalho dele. E você está dando curso para ele também, não é? Essa empresa, são 3 empresas, né? É para outra que você está dando. Então, essa empresa que eu estou trabalhando, ele já teve 2 pessoas chamando e a intenção é cada vez mais tá ampliando isso aí para ele. E a parte de curso, tem pessoas que você está dando curso? Tem a pessoa que a gente está trabalhando aí, ensinando a parte de e-mail marketing, a parte de Google Ads, Facebook Ads, o Canva, né? Tudo relacionado à parte de divulgação. Eu espero que realmente mais e mais pessoas procurem o teu trabalho, inclusive os cursos, né? Eu acho bem interessante. E para entrar em contato com você, como é que faz? É o 11 94723 1984, para quem está em São Paulo, para quem está em Campinas é 19 9825 25 965. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, os dois. Obrigado. Minha amada esposa, bom dia. Bom dia a todos, né? Estou muito alegre porque terminamos 1 João, que foi fantástico também, e agora Efésios é um livro que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com aconselhamento, né? Já falei isso aqui, vou retornar. É assim, maravilhoso, porque as pessoas pensam que elas vieram para o mundo assim, né? Como uma casca de banana, né? Jogado, né? Jogado, mas não é assim, né? Então, o livro de Efésios, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar conosco que você já existia na mente de Deus antes que houvesse o mundo, as estrelas, o sol, a lua e mesmo o trono onde ele mora hoje foi criado por ele, né? Então, e nós já existíamos na mente de Deus antes de tudo que você pode ver, tudo que foi criado por ele. Muito bem, muito bem. Bom dia, Ju. Bom, esse livro é um livro assim que eu gosto demais, porque nós usamos muito em aconselhamento, ok? Sim. E vamos dizer assim, a primeira epístola de prisão, né? Nós já comentamos aqui que Paulo havia realmente sido levado de Roma, de Israel para Roma, porque ele queria ser julgado lá em Roma, né? Ele é muito espertinho, né? Ele era cidadão romano. Porque se ele fosse julgado lá em Israel, estava morto já. Estraçalhavam, né? Sim. E ele veio, ficou 2 anos, ele teve assim condições de alugar uma casa,
Nessa casa vinham os soldados, né? Ele ficava algemado a 2 soldados todos os dias. Imagina, trocava quantos soldados ele evangelizou, né? Tiveram Vinha oportunidade. ainda o pessoal da igreja lá de Roma, De Roma. vinha pessoas que eram judeus que não eram nem crentes. Então, ele fez a festa, né? Pregou mesmo. E essa é uma epístola fantástica. Essas epístolas de prisão, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E essa igreja, né, de Éfeso é uma igreja que foi elogiada. Foi elogiada. Eu sempre falo que nós temos que ter as marcas de Filipenses capítulo 1, versículo 3. Ele tinha uma fé operosa, uma fé em ação. Ele tinha um amor abnegado, um amor de dar-se, e tinha uma viva esperança na volta de Cristo. Amém. E a gente, lendo Efésios, Paulo fala a eles a mesma coisa. Ok? Só que a gente percebe que isso que aconteceu aqui é óbvio. Depois que ele saiu de Israel, né? Mas é interessante, antes disso acontecer, Deus usou Paulo, lá em Atos, para alertar os presbíteros dessas igrejas com respeito a como que eles deveriam agir na igreja. Então ele dá uma receita de bolo espiritual, né? Eu não vou ler, só vou mencionar. No capítulo 20, diz assim, 17, Atos 20, 17 falam: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Serviram ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, ele começa a mostrar, dizendo assim: olha, vocês viram a minha vida durante todo esse tempo, né? E ele fala que eles ali não veriam mais. Por quê? Porque ele fala lá, por exemplo, lá no versículo 25, ele fala: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando, olha só, ele fala, porque as igrejas na época eram pequenas igrejas, né? Então ele reúne toda essa turma aqui, todos esses líderes, e fala: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, Deus revelou para ele. Sim. Ok? Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. E ele vai colocando uma série de coisas que Deus já havia colocado no coração dele, no versículo 22, dizendo: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, quando Paulo foi, ele podia ter fugido. Eu vou lá para... o senhor está falando para mim que eu vou ser preso, né? Eu vou nada, né? Não, ele sabia em quem ele queria. Deus tinha um propósito. Ele vai realmente... E a gente percebe que depois, lá na prisão, porque dessa conversa que ele teve, né? Aí é que surge essa epístola. Ele já está realmente preso. Só que passou muito tempo. E o que acontece quando a gente abre em Apocalipse... Seria bom você ler o 29. Então leia você, uma porque eu coisa já também mudei. que eu estava pensando aqui agora é que se Paulo não fosse para Roma, talvez a gente não tivesse tantos escritos dele também na Bíblia, né? Foi o tempo que ele teve de estudo de apresentar. Ele foi escrevendo, além dessas cartas, ele escreveu vários outros. Mas é possível que se ele não tivesse ido falar com os gentios, realmente a gente brinca, né?
talvez nós não estivéssemos aqui, mas Deus levantaria outros, né? Amém. Sim. Eu leio o que você ia ler do 29 do quê? 29 Ele fala do quê? assim, 29 do quê? esse mesmo que você está lendo, Atos. Eu não estou lendo. Atos 20. Atos 20 e 29. 29. Tá. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então a gente percebe a sequência, né? Ele chama os presbíteros, onde ele tinha pregado 3 anos. Ele alerta como que eles deveriam agir como líderes de igreja. Depois ele vem para Roma, ele escreve essa epístola, recebendo notícias de lá que realmente o pessoal estava bem, estava... Essas 3 marcas que a gente encontra em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3, eles tinham. Sim. Só que tempo passou. Quando Ele essa... recomenda no 29. Exato. Penetrarão lobos vorazes. Na verdade, olha só, eles, isso aqui de Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, por João, certo? Mas quando você vê aqui os Gálatas, foi escrito por volta do ano 61. Então, 30 anos se passaram. 30 anos, um tempinho. E eles não fizeram discípulos, que é a falha nossa hoje. As nossas igrejas hoje não estão alcançando o mundo e não são realmente igrejas que pregam a mesma coisa, porque saíram da palavra. Peca Porque na ausência do discipulado. Né? Não tem discipulado e muitas vezes fazem discipulado, mas fora da palavra. Então, 30 anos se passaram e olha o puxão de orelha que nós vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja, o anjo é o pastor, né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso daqui é Jesus, no capítulo 1. Né? Conheço as tuas obras. Se ele anda no meio do candeeiro, tudo, né? Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Isso é bem atual, né? Verdade. Declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, como eu acho hoje, né? E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, quando a gente lê esses 3 versículos, a gente fala, poxa, igreja aprovada. Tem igrejas hoje que não passam em alguns desses aqui, né? Crivos aí. Mas acontece que o tempo tinha passado e eles conservaram a doutrina. Eles eram fiéis à doutrina, distinguiam bem o erro e tal. Só que faltou uma coisa: vida, relacionamento com Deus. E se transformaram numa mera religião gospel. Horizontalizaram. Né? Então, eles tinham os conceitos, os rituais evangélicos, tudo certinho. Só faltava isso aqui que ele vai falar no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa expressão no grego foi uma ação consciente de abandono. Não foi uma coisa assim que, não sabia, foi... Não, foi consciente. Eles foram aos poucos. Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, eu gostaria que você já comentasse essas porções que nós já falamos, para a gente começar a estudar Efésios. Mas eu queria isso
30 anos mais ou menos se passaram. E os descendentes daqueles que Paulo instruiu para que eles realmente continuassem numa fé operosa, realmente no amor abnegado, na vida e esperança de Cristo, aos poucos eles foram se esfriando no relacionamento. Então não adianta nada você ter uma ótima doutrina e não ter um relacionamento vivo com o Senhor. Né? A palavra diz: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não é um ou outro, mas os dois. Graças, você quer falar? Pode falar. Não, aqui ele falou abandonar-te. Abandonar-te é uma decisão, né? De você abandonar o seu primeiro amor. Né? Então, eles acabaram ficando com a doutrina, né? Que eles também... Boa, perfeito. Eles abandonaram quer dizer, eles detestavam os nicolaítas, né? Mas assim, o que a gente pode ver aqui são os apóstolos mentirosos, né? E uma coisa que a gente tem visto muito hoje, inclusive, tem um apóstolo que ele diz que está recebendo novas doutrinas, né? Então a Bíblia não é suficiente, né? Que ela foi escrita, foi fechada e acabada, né? E agora eles estão recebendo novas revelações. Então isso é em contrastes mentirosos, né? Homens mentirosos. Então ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que era Cristo, né? E Paulo, nas orações, ele chorava, né? Ele orava e chorava por esses irmãos que ele havia edificado. Eram pessoas que conheciam a palavra e o Deus da palavra e tinham experiência com o Deus da palavra. Então, é muito triste a gente estar podendo ver isso hoje, né, com os nossos próprios olhos. Henrique? Essa colocação da graça realmente, a inserção de fatos que não estão nas escrituras, né? Então isso é uma coisa puramente humana. Então, e dentro da colocação que o irmão fez, a gente vê que deixou de existir aí um relacionamento vertical com Deus para haver um relacionamento, embora bem religioso, mas de maneira horizontal, né? Você percebe que, em termos doutrinários, eles não estavam absorvendo heresias. Sim, né? Exatamente. Tá? Eles estavam até criticando os falsos apóstolos. Mas isso não era suficiente. Sim. Marcos? Não, eu acho que quando a pessoa ela realmente só vive no ativismo, no fazer as coisas, acaba perdendo esse relacionamento com Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado realmente com os dois extremos. Tem pessoas que, para fugir da frieza doutrinária, etc., buscam poder, né? Mas acabam fazendo uma série de coisas erradas, né? Colocando aí pãozinho dentro do saco de arroz para não faltar, né? Sal, grosso, pisar, não sei o que, e cajado, e uma série de... Isso redunda em idolatria. E porque você vai criando, como você não tem uma palavra para te dar a base, você vai criando coisas, né? Então aqueles que buscam poder acabam realmente tendo assim manifestações emocionais e até diabólicas. Sim, ok? Com certeza. E vão realmente se arrebentar. Quem busca só a parte de conhecimento vão ser conhecedores da palavra no sentido racional, no sentido de saber o que é certo e errado, mas não vão ter vida. Então, errais não conhecendo as Escrituras e o poder. Ou seja, o equilíbrio é quando você tem um relacionamento realmente vertical com o Senhor e horizontal com seus irmãos e com o mundo, etc. Né? São Mais alguma complementares. coisa? Então, uma coisa muito triste que a gente vê é a ignorância, né, do povo de Deus, da sua palavra, da palavra e do Deus da palavra. Porque assim, muitas vezes a pessoa que você começa a discipular, você vê como ela vai crescendo, né? Assim, ela vai descobrindo coisas que normalmente e é uma pessoa que vai te dar trabalho, porque ela vai pesquisar, ela vai te perguntar e você é obrigado a conhecer. E se não conhece, você é obrigado a pesquisar, né? Então são pessoas que você vai ter que cuidar, né? Dando leitinho, dando pãozinho, até ela poder mastigar alimentos sólidos, né? Então, o que os pastores fazem? Eles ficam de púlpito, tá? Então, eles pregam domingo e acabou. A vida cristã termina ali,
né? E as pessoas sempre falam para os meus discípulos, leva um caderno, leva um lápis, marca tudo que o pastor pegou. Chega em casa, vai estudar, vai pegar os versículos chaves, vai pegando as palavras chaves, as palavras repetidas, os verbos. Então, você vai ficar inteirado, né, daquilo que Deus realmente quer falar com você. Né? E não uma coisa que eu sempre falo, o Raul não gosta que eu fale, né? É uma comida requentada, domingo. Porque o pastor, ele foi pesquisar, mas você não. Né? Então, você precisa, quando você marca tudo que ele falou, chega em casa, vai estudar. É isso mesmo, assim, né? Então, isso é muito importante, mas isso dá trabalho, né? Ok. Bom, só levantando alguns pontos, essa será uma carta circular, diferente de outras cartas que Paulo colocou, que chamava atenção em alguns pontos daquela igreja. Aqui não, aqui ele está passando realmente doutrinas. Está, vamos dizer assim, colocando coisas muito importantes. Aí a cidade de Éfeso é uma cidade que possivelmente era um centro comercial, religioso, era o templo de Diana lá, e então vinha gente de toda parte, né? E pelo menos os historiadores colocam que possivelmente a igreja foi iniciada por Áquila e Priscila, que foram discípulos de Paulo, né? Paulo passou ali 3 anos. E depois eles discipularam a Paulo também, né? Quando eles Apolo, chegaram lá em Corinto. Apolo, né? Então, a gente percebe que eles foram bem instruídos. 3 anos. Só que as gerações mudam. Exato. Então, nessa carta agora, que nós vamos começar, ele vai estar falando sobre alguns pontos que muitas pessoas desconhecem. E nós sempre procuramos, principalmente quando fazemos aconselhamento, a usar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui quebra muito. Tem pessoas, por exemplo, que meu pai, minha mãe, né, me rejeitaram, etc, né? E a graça, eu sempre usamos principalmente o versículo 4 para mostrar que não é bem assim. Nenhum de nós que estamos aqui viemos porque os nossos pais e mães decidiram que viéssemos. Tá bom? Então, você pode ler, Graça, versículo 1 e 2, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo já começa escrevendo, né? Possivelmente a primeira carta rodou em Éfeso, depois foi para outras partes. E ele fala que ele está realmente sendo apóstolo por vontade de Deus, não por vontade de homens. Sim. E ele escreve a quem? Aos santos que vivem nessas igrejas, no caso é Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E quando ele usa o versículo 2, se Jesus não fosse Deus, seria uma blasfêmia, né? Porque fala, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele coloca Jesus no mesmo nível do Pai. E por que muitas cartas no passado tinham essa conotação? Por causa do gnosticismo, que João bate pesado, né? Sim. Eles não criam que Jesus Cristo realmente era Deus que havia criado esse mundo do jeito que é, que não entenderam nada, né? E principalmente depois ressuscitou em corpo. Não. Então essas coisas realmente o Senhor deixa, através de várias partes, deixa bem claro que Jesus é Deus. 1 João 5,20 deixa bem claro, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós vamos começar a ver agora, a partir do versículo 3, algumas coisas. Eu quero que vocês comentem. O versículo 3 diz, bendito Deus e Pai, preste atenção, de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele vai falar sobre a Trinidade, né? Ele vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que eu posso comentar só desse versículo? Eu colocaria que aí ele está justamente colocando, né, Jesus como o próprio Deus, e que as bênçãos vindas de Deus, elas chegam até nós através justamente de Jesus e vinda das regiões celestiais, né, da coisa de... Preste bem atenção no tempo do verbo, Marcos. Eu vou ler de novo para você. Eu acho que é algo constante. Constante. Né? É isso que eu queria que vocês falassem. Perfeito. Nos tem abençoado. Ele não fala, nos abençoou Vai quando eu me abençoar converti. ou irá abençoar, sim. Ou seja, é contínuo. Fala. No 3:1 ele fala bendito. Bendito é um Deus abençoador. Aí ele continua, né? Deus abençoador, Deus, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos O espirituais. que significa toda sorte de bênçãos espirituais? Que negócio é esse? É ilimitado, né? Toda, Vai te toda, dar, né? Uma amplitude, ele vai te né? dar televisão, E não, rádio, claro. prédio, Carro do ano. carro, é isso? Não é isso que ele está falando aqui? Não bênçãos materiais, né? Tô falando Sim. as bênçãos espirituais. Espirituais. Tudo que pode vir do Senhor para nós está aí ao alcance Porque o interesse do Senhor é o seu mundo interior. do interior, e não a matéria, Então, o que né? adianta? Eu já tive com muitos Sim. riquíssimos, tá? Sim. Eu trabalhei muito lá para trás, na Hípica de Santo Amaro. Cheguei a conhecer o Maluf, que nós estávamos comentando agora há pouco, né? E muitos outros generais. Tinha generais, na época da ditadura. Meu filho, é coisa assim, bem interessante você ver de perto um homem com muito dinheiro, um péssimo pagador, pessoas assim, os diversos que nós encontramos lá, desastres em termos de família, em termos de relacionamento, enfim, quando o mundo interior não está em ordem, Não tem como. o que você tiver de recurso financeiro, de posição social, não vale nada. Inclusive, essa semana, estava vendo uma reportagem lá no Curta, os Beatles, né, eles começaram assim, né, um grupo e tal, e de repente eles estouraram no mundo todo, né? E eles chegaram à conclusão que eles tinham tudo, tinha carros. Ele chegou a uma... Quais? Não, um carro... esqueci o nome. Limousine? Acho que era limousine. Ele tatuou todo o carro, ficou uma coisa horrível, assim. Ele chegou e falou assim, poxa vida, hoje nós temos muito dinheiro, mas está faltando algo. Falei, Jesus, né? Só que eles não buscaram o Senhor. E aí eles começaram, eles já fumavam antes, já bebiam. Depois eles falaram assim, então agora eles entraram na droga mais forte que tinha, era a heroína. Então eles não entravam nos shows sem tomar a droga. Então ali eles ficavam, né, totalmente pirados. Porque muitas das pessoas que estão ali no sucesso, eles vivem com medo de perder o sucesso. Por isso que eles entram na droga, né? E também não sabe sempre... trabalhar com sucesso. Não tem né? sentido. Quando nós estávamos na China, a Graça lembra disso, eu tinha tinha alguns jogadores brasileiros no time Sim. lá, né? E tinha um deles que o senhor permitiu que a gente fizesse discipulado. Não vou dizer o nome, mas... E ele e a esposa com a Graça e ele comigo. Mas a gente percebia que eles tinham eles recebiam um dinheiro tão grande. Um vazio. Mas eles tinham vazios. Ainda bem que esse se converteu. E aí começou a dar sentido à vida. Mas os outros que estavam lá, que não eram convertidos, não sabiam o que fazer. Sabe? Era muito Mesmo dinheiro. as mulheres assim, vazias, saía, eles davam dinheiro, eles compravam. Ia pro sem shopping sentido. só para comprar pedras termos preciosas, porque não materiais, tinha o Não que fazer. preenche. Sim. Quando você não tem um sentido de vida, morreu, acaba. E Foi temos tão materiais interessante. riquíssimos, mas pobres de Deus, né? E foi tão interessante o rapaz que o Raul fazia discipulado, eu fazia discipulado com a moça e ele com o rapaz.
E foi tão interessante que... Eu não quero entrar nos detalhes, Nos detalhes? de jeito Não, mas nenhum. assim... Não, nem o que aconteceu, nem por quê. Tá. Mas assim, Deus foi abençoando tanto a vida deles, que aí, Sim. quando eles vieram para o Brasil, eles falaram, ora por nós, porque eu tenho a impressão que nós não vamos voltar mais, nós vamos ser dispensados. E assim, realmente aconteceu, né? Eles não voltaram, nenhum deles voltaram mais para a China. E esse irmão Mas é uma ele, bênção, ele continua tanto com o Senhor e continua na sim, é uma atividade bênção, uma pessoa esportiva. maravilhosa. Muito bom. E assim, ele voltou com uma casa mobiliada, carro na garagem. Assim, ele não ficou na mão, por exemplo, né? Como os outros que voltaram sem nada. Muitos perdem, muitos Sem jogam, dinheiro. muitos fazem É. sem sentido. Muito bem. Então, nós já entendemos que se você tem o mundo interior em ordem, então, tudo que vier na tua mão, no sentido material, você vai ser um ótimo mordomo. Vai saber administrar. Exatamente. Agora, esse versículo 4 é uma paulada. Aí diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, você já existia na mente do Senhor. Muitas vezes eu pergunto para uma pessoa: quando foi que você foi escolhido pelo Senhor? Ah, desde que eu nasci. Eu falo: não. Ah, então quando eu me converti? Não. Então quando? Antes da fundação do mundo. Você já existia na mente. No coração do Olha Senhor. só. Amém. Mas tinha um propósito. Que propósito? Para sermos santos. Santos não é sem uma pessoa que não tem pecado, é uma pessoa separada para o Senhor. A palavra santo, que foi muito usando utilizado das mais várias formas. Que nem algum grupo aí fala, o fulano lá do passado, né? Santo Agostinho, por exemplo, né? Como se ele não tivesse pecado, né? Não é isso. Né? Todos nós, mesmo salvos, continuamos sendo pecadores. A diferença é que hoje eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo me alimenta e ele me separa. Essa é a palavra santo. Me separa para servir o Senhor e o pecado então se torna um tropeção. Então ele fala, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. E olha agora. E em amor nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo. Essa turma aqui era tudo gentil. Sim. Então eles foram enxertados na videira verdadeira. Eles eram videira brava, né? Sim. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, apesar de nós, apesar de sermos podres, apesar de sermos pecadores, miseráveis, mesmo assim, ele conhece o teu coração, saber que um dia você ia se arrepender dos seus pecados e convidá-lo para ser Senhor. E assim a mesma coisa o Marcos, a Graça, e cada um que o Espírito toca. Eu prego a palavra, eu semeio a palavra, seja através aqui ou pessoalmente, e o Espírito vai fecundar. E a pessoa tem o direito de dizer, eu não quero. Sim ou não? Sim. Eu rejeito. Ou, não, Aceito. eu aceito, eu sou isso mesmo, e eu sei que Jesus é o único nome pelo qual eu posso ser salvo. Então, ele te escolheu antes da fundação do mundo com um propósito. E ele fecha dizendo assim, no qual, nós vamos explicar depois, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos comentar primeiro esse aspecto do versículo 4, 5 e 6. 4, 5, 6, que fala exatamente isso, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a adoção de filhos, e ele nos chama para louvor da glória da sua graça, que ele nos concede gratuitamente, você não precisa fazer nada para ser salvo. Não existe nenhuma ação sua, seja frequentando qualquer tipo de igreja, seja você ajudando pessoas, que vai mudar o que você é. Você continua sendo podre e miserável. Com certeza.
E quando isso muda? Marcos. Quando você entrega a sua vida para Deus, né? Você realmente reconhece, né? Que Ele que pode mudar você. De dentro para fora, De né? dentro para fora. Mas você tem que querer, né? E aí, Henrique? Exatamente nesse ponto, porque se fomos escolhidos, nós fomos, como o irmão colocou, nós fomos escolhidos não por nossa causa, mas apesar de nós sermos o que nós Apesar éramos de e nós, somos, né? apesar de nós, Ele nos predestinou, nos escolheu. Amém. Então isso é maravilhoso. É um privilégio. O que muda para você, Henrique, saber que Ele te escolheu antes da fundação do mundo? Amém. Muda tudo, né? Porque você passa a entender e a perceber que você faz parte não apenas de uma mera existência, mas de um sublime propósito, né? Sim. Propósito grandioso, um propósito já estabelecido, pré-estabelecido pelo nosso Criador, né? Então Amém. isso é maravilhoso. Isso... Eu vou ler o Salmo 139 para a gente termos uma ideiazinha, né? Sim. De como Deus realmente te ama, como Deus age na sua vida, na minha, né? No versículo, capítulo 139, Salmo. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele é o único que pode conhecer o teu coração, a tua mente. Quando você vai lá em Hebreus 4, você sabe disso, né? Sabes quando me assento e quando me levanto. Não dá para você fugir dele, não, viu? De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, meu Pai. Todos. Você já pensou? Tudo que você estava pensando e fazendo, e falando e tocando, onde seus pés te levam, o que as tuas mãos tocam, o que os seus ouvidos ouvem, o que os seus olhos veem, e Deus está em você. Aonde você vai, Ele está ali. Ainda, a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces tudo. Olha o que ele fala no versículo aqui, a proteção. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Meu Pai, isso A gente está triplamente protegido por trás, pela frente e com a mão e coloca a mão deles por cima. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Não dá. Não dá. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Porque Deus está em toda parte, né? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Ele é a própria luz, né? E as trevas e a luz são a mesma coisa para ele, né? Olha agora, isso é o que eu quero que a gente preste bem atenção. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo e ele vai supervisionar o nosso nascimento. Tem pessoas que falam, eu queria ter um nariz diferente, os olhos assim, assados, ser mais alto, né? Quem é mais alto quer ser mais baixo, quem é mais baixo quer ser mais alto, quem é mais fortinho quer ser magro, quem é magro quer... O pessoal não fica satisfeito, não é? Então, está dizendo, Deus, o Senhor não me fez direito, não. O Senhor errou na forma, né? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Essa palavra tecer, a gente já viu uma pessoa fazendo tapete persa. Quando está no verso, na parte de trás, é horrível, emaranhado de fios e tudo, mas quando você põe do lado certo fica lindo, não é? Essa é a palavra. Você me teceu, você me
me compôs, né, no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele nunca te abandonou. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido, usa de novo o mesmo termo, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que só esse trecho fala para vocês? A maravilhosidade aí do poder da criação, né? E antes de nós estarmos aí formados, Deus já tinha nossa personalidade, o nosso eu traçado, né? Segundo a vontade dele, ou seja, a vontade dele, não a nossa, que a nossa é de desviar, de estar sempre fazendo as coisas não inerentes à vontade do Senhor, mas a vontade dele é um propósito maravilhoso para as nossas vidas, então... Você não é uma coisa, né? Sim, exatamente um Você projeto... não é um produto de evolução. Nada. E aí, Marcos? Uma criação maravilhosa. O que essa passagem fala para você? Especificamente, traz para vocês. Que tudo que somos, Deus está... Ele está por trás de tudo, né? Que ele tece, sim, a nossa vida, né? A gente acha que muitas vezes a gente se sente só, ou coisas assim, ou acontecem coisas com a gente, mas na verdade Deus está trabalhando com a gente continuamente, né? Ele está do nosso lado, né? E para você, Graça? Para mim, assim, é que nós somos eternos, né? Acho que o único ser na face da Terra que vai viver a eternidade, né? Somos nós. Nós não vamos ter fim, como Deus, né? Vamos ser eternos. Mas como nós vamos viver essa eternidade? E onde, né? Longe ou perto, né, do Sim. nosso Senhor, né? Aquele que nos fez. Ele nos criou, assim, de uma forma tão especial como Jesus. Jesus foi entretecido no seio de Maria. Ele era espírito. Ele foi formado um corpo, né? E foi colocado no seio de Maria. Ele supervisionou. Jesus nasceu, só que é Deus homem. Nós não, nós somos criaturas. Mas você já existia. Que lá, aqui em Efésios mesmo fala que nós somos poesias de Deus, né? Então, assim, nós fomos criados assombrosamente, como fala aqui em Salmo 139. Assombrosamente nós fomos criados. Ou seja, não tem palavra para escrever. Até os próprios médicos, eles se assombram quando eles veem quando eles vão fazer um cadáver, eles veem a grandiosidade, quantos milhões de células nós temos e tudo se encaixa, tudo é uma harmonia, é uma engenharia suprema. Engenharia, né? não existe, não existe. Pode ver que tem as plantas, os animais, é lindo também, mas o homem é muito especial. A complexidade é muito grande. Com o médico que a gente ia fazer um negócio para ter filho, o médico mesmo falou que para acontecer, né, a criança é quase um milagre. É quase um milagre. De tanta coisas que pode dar errado, sim, e vai lá e fecunda, e assim, é uma coisa assim milagrosa. Assim. É isso mesmo. Pode até se afirmar que é um milagre. Se der assim, uma ponta de alfinete, sabe? Uma ponta de errado, já vai trazer um problema grande para aquele ser que está sendo criado ali. Então, assim, nós fomos assombrosamente criados. Então, assim, nós não temos motivos para dizer eu sou infeliz, eu sou porcaria, eu sou nada, eu sou feio, eu sou bonita, eu sou... Não tem motivo. Você é tão especial porque não tem mais ninguém importante como você. Entendeu? Você é amado, você foi querido, você foi comprado com preço de sangue, você é especial.
Então é maravilhoso. A gente vê o salmista, né, o salmista, como ele coloca aí, ele fala que é impressionante. E isso, hoje nós podemos contemplar de um outro patamar tudo isso que ele está afirmando aí. Então nós somos realmente privilegiados por podermos participar dessa tarefa, desse prodígio impressionante que é a criação, que é a vida, e podemos ainda observar isso dos nossos dias. Nós estamos terminando e semana que vem nós vamos estar comentando o que significa o versículo 7 em diante, mas o 7 que fala, no qual temos a redenção, nós vamos saber o que é isso, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, semana que vem nós vamos estar dando continuidade. Espero que tenha sido assim útil e esclarecedor para algumas pessoas que estão nos vendo. Quais são as suas últimas observações? O que foi para você estar aqui e participar desse estudo? Muito bom, um privilégio, e com certeza tudo isso que nós vimos agora aqui, apesar de ser uma pequena pincelada nas Escrituras, mas garanto que trouxe para nós e para quem puder estar assistindo, realmente assim, uma visão muito mais aprofundada e maravilhosa do que vem a ser, né, esse nosso poderoso Deus. Amém. Acho que é importante a gente ver como que a gente, que nem minha mãe falou, né, que nós somos poesia de Deus, né? Amém. Quando a gente começa a ver isso, a gente realmente fica maravilhado, né? Deus te compôs, Marcos. E você não é uma poesia igual a do Henrique. É diferente. Ele compôs você e você é realmente uma poesia diferenciada, especial. Particular. Cada um de nós, né? É o que ele fala lá em Efésios 2:10, que nós vamos chegar lá depois. Graça? Acho que eu já falei muito, né? Mas assim... Você falou muito hoje? Eu falei. Mas assim, Efésios, não só Efésios, mas assim, todas as cartas, né, que Paulo escreveu e outros apóstolos, assim, o foco é o homem, né? Deus, ele queria ter um relacionamento, porque assim, Deus na eternidade passada, ele se bastava, ele era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, ele se bastava, mas ele queria criar um ser que ele pudesse demonstrar tudo que ele é para esse homem, o amor dele. Sem transformá-lo num compaixão, robô, né? E ele vai ter vontades, né? Então você não é um robô, vai para lá, você vai. Não, eu não vou, eu não quero ir. Você tem essa, né? Então, assim, é maravilhoso demais, né? Ele não é um Deus de ditador, rédeas, né? De rédea. Ele é um Deus que nos criou e nos colocou tudo que existe para nós. Amém. Tudo. O sol, a chuva, as estrelas, as estações, tudo, né? Ele criou os animais, ele criou os peixes, criou o mar, os peixes, né? Tudo, para que o homem dominasse sobre essa terra e tivesse esse relacionamento com ele. Perfeito, mas o homem não quis, porque lá no Éden existia duas vozes, a de Deus e do inimigo de Deus. Quem ele ouviu? O inimigo. Ele ouviu o mal. Ele ouviu o mal. Então, ele escolheu, ele teve a sua escolha. E Deus, ele aceitou. Entendeu? Não, você não é robô, você pode escolher. Só que você vai porque ter suas o consequências. gostoso é isso. Você não ser obrigado a amar, mas você amar porque você reconhece que aquela pessoa merece o seu Mas amor. na infinita misericórdia ele nos permite nos regenerarmos dessa tendência do caminho errado. Do caminho errado. Muito Então, grato, Henrique, por ter estado conosco. Espero que a sua estadia aqui... Eu que agradeço. É um privilégio e um prazer participar. Tá? Deus abençoe. Amém. Grato, Marcos. Que Deus abençoe os seus negócios, você Amém. também. Amém. Graça, minha esposa. Amém. É uma bênção estar com vocês. E, queridos, nós vamos estar encerrando, para mim, o dia que eu entendi pela palavra que eu não era qualquer um. E Era que uma Deus coisa. realmente havia me escolhido antes da fundação do mundo e supervisionou, e eu sou exatamente o que Ele queria que eu fosse. Amém. No sentido físico, tudo, não é? Isso me deu paz.
me deu tranquilidade. Mas isso só aconteceu depois que eu aceitei Jesus. Amém. Nasci de novo. Porque antes disso, eu estava morto. Não é? Não tinha entendimento nenhum, não tinha sabedoria. Mas a palavra fala que Deus o Pai nos libertou do império das trevas, nos transportou para o Filho do seu amor. Nós fomos enxertados em Cristo. Nós fomos, antes disso, nós fomos arrancados com raiz de tudo desse mundo, ok? E fomos transplantados em Jesus, mudamos de lei, como eu sempre falo, não se esqueçam disso. Você estava debaixo da lei do pecado e da morte. E agora, Romanos 8, 1 e 2 diz, agora pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tenham um ótimo restante aí de terça-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você quiser entrar em contato conosco, se isso que nós estamos falando foi relevante, na hora que você receber aí o podcast, pode comentar e pode entrar em contato comigo. 11 999 11 5272. Que Deus os abençoe e tenham realmente um ótimo dia. Amém. Amém.